que vale a pena comprar um imóvel ou investir o dinheiro? Vamos falar sobre isso. Recentemente, um cliente da Nord Wealth veio com essa pergunta. Olha, Marília, eu tenho uma história de muito sucesso de compra e venda de imóveis e eu queria saber se vale a pena eu continuar fazendo essa tarefa ou se vale a pena eu montar uma carteira de investimentos. E aí ele apresentou pra gente o seguinte caso. Em 2016, ele comprou um imóvel por R$1.200.000. Esse imóvel ele foi comprado para investimento e, portanto, foi alugado, né? Durante o tempo da pandemia, ele até teve dificuldade de alugar e tudo, mas ele alugou cerca de 2/3 do ano. Então, alugou 8 meses de 12 em média. Recentemente, em julho de 2024, ele vendeu esse imóvel por R$2.300.000. A princípio, gente, parece um valor enorme, né? Um ganho de quase 100%. Comprou por R$1.200.000, vendeu por R$2.300.000. Então, realmente parece um ganho bem relevante. Mas vamos analisar no detalhe, vamos fazer a conta financeira do que aconteceu aí, tá? Então, vocês vão ver aqui na sua tela. Comprou o imóvel em 2016, em abril de 2016, por R$1.200.000, né? Desembolsou R$1.200.000. Vendeu o imóvel por R$2.300.000, mas pagou a corretagem e o imposto de renda sobre o ganho, né? A valorização patrimonial. Líquido na mão dele ficou R$2.056.800. Então ele teve um ganho aí, uma rentabilidade líquida média de 13,42%. Além desses 2.056.000, a gente incluiu na conta toda a receita que ele teve com o valor dos aluguéis, né? Então, aproximadamente aí 2/3 do ano alugando o imóvel, né? Deixando o imóvel alugado. Isso deu, no final das contas, quando comparado com a inflação, um retorno médio anual de IPCA mais 3,99% ao ano. Grosso modo, IPCA mais 4, né? O fato dele não ter alugado o imóvel todos os meses desse período fez com que ele rendesse aí os seus IPCA mais 4. Se você considerar que ele conseguiria alugar o imóvel por 12 meses em todo esse período, né? Imagina que você já tem uma pessoa querendo alugar e vai fazer um contrato, sei lá, de 5 anos, enfim, mesmo assim a rentabilidade dele subiria para IPCA mais 5,25% ao ano. Que é uma taxa boa? É uma taxa boa. Agora, hoje em dia, por exemplo, você encontra numa B35 a IPCA mais 6, né? Um CRI, um CRA, a IPCA mais 7, 6,5 isento de imposto de renda. Um fundo imobiliário isento de imposto de renda que te rende aí seus IPCA mais 7, IPCA mais 8. Então, essa rentabilidade que ele teve não foi uma rentabilidade comparada, né, com os instrumentos financeiros, não foi uma rentabilidade tão alta assim. Outra questão quando você vai alugar. Se você faz tudo direitinho, você ainda tem que pagar imposto de renda, né, em cima aí do valor dos aluguéis. Tem gente que acaba pagando, tem gente que acaba não pagando, mas isso também influencia aí na sua contabilidade. Outra coisa, quando você vai alugar um imóvel, principalmente por um período longo, sempre acaba tendo avarias aí que você tem que consertar no imóvel, alguma coisa quebrou que cabe ao proprietário consertar e não ao inquilino. A gente não colocou essas contas, né, nesse resultado, mas geralmente isso acontece. E aí depois desse tempo todo, quando você vai vender, se você fizer uma reforma, por exemplo, no imóvel, você acaba conseguindo um valor muito maior. Então, no final das contas, você vai ter um trabalho enorme para alugar, né, esse imóvel. O inquilino tem que ser um inquilino que vai cuidar bem do imóvel,
Depois de um tempo você vai precisar fazer umas adaptações nesse imóvel, né? Deixar ele mais moderno e tudo para continuar alugando. E tem os custos de coisas que realmente vão quebrando e você tem que trocar. Quando você põe na ponta do lápis, faz sentido você investir em imóveis, principalmente historicamente no Brasil, quando você tem grandes ondas de valorização, né? E elas têm que acontecer para fazer sentido financeiro em períodos curtos, né? Esse caso aqui foi de 2016 a 2024, então foi um período bem longo, né? Foram aí 8 anos, é bastante coisa. Se essa valorização tivesse acontecido, por exemplo, num período de 4 anos, 5 anos, aí o resultado dessa conta financeira teria sido muito melhor. Então, investir em imóvel no Brasil, ao invés de usar outros investimentos, pode fazer sentido se você tiver uma confiança muito grande do timing, né? Que o preço vai subir tanto assim num tempo muito específico. Mas aqui, como a gente tem ciclos de juros muito relevantes, né? Por exemplo, 2020 a Selic foi para 2 e aí logo depois foi para 14,25. Quer dizer, que preço de imóvel sobrevive a isso? E aí você fica 2, 3 anos com o preço do imóvel parado, isso é exatamente o que acaba te prejudicando na média quando você pega, né, um espaço de tempo muito maior. Então é muito melhor, por exemplo, o contrário, né? Quando você vai pegar um ciclo, por exemplo, de 2016 a 2019, que foi o contrário, as taxas de juros caíram bastante, né? Depois aí do impeachment, da entrada do Temer, das reformas estruturantes, aí foi o contrário, o juro caiu bastante e aí os preços dos imóveis respondem bastante a isso também. Mas você também consegue ter essa exposição, por exemplo, com um fundo imobiliário de tijolo, né, que é mais sensível ao preço do próprio imóvel. Você não precisa necessariamente comprar, depois reformar, depois alugar, aguentar o inquilino, enfim. Então a gente aqui prefere, ao invés de gerenciar uma carteira imobiliária, gerenciar uma carteira de investimentos, sem contar, claro, a liquidez. Às vezes você quer vender o imóvel, mas você demora anos para vender. Enquanto se você tem um fundo imobiliário atrelado ao preço do imóvel, você tem a cotização na bolsa e consegue vender diariamente e deixar aquele dinheiro líquido para mudar e fazer outros investimentos. Então a gente prefere a carteira de investimentos ao investimento em imóvel. Se você também tem dúvidas do que fazer com a sua carteira de investimentos, será que é melhor investir em imóveis? Será que é melhor investir em fundos de previdência? Uma carteira de ações, uma carteira de fundos imobiliários para gerar renda no futuro, enfim, o pessoal da Nordwealth pode te ajudar. Se você tem um patrimônio acima de 1 milhão, vou deixar o link aqui e lembrando que a primeira reunião eles já vão falar o que eles acham da sua carteira e ela é totalmente gratuita, tá? Então convido todos vocês aí a conhecer o nosso time da Nordwealth que faz um excelente trabalho, super técnico, né? Na contabilização aí das coisas, ajudando você a gerir melhor o seu patrimônio. E é isso, pessoal. Depois vocês me contam aqui embaixo se vocês já investiram em imóveis e qual foi o resultado que vocês tiveram nesse período, claro, comparado com a inflação. Muito obrigada a todos e até a semana que vem.